Boa noite. Como eu já os vi, então vamos conversar um pouco sobre a Gênese, o último livro da codificação. Esse livro, ele é um pouco diferente dos demais. O objeto de estudo são 3 pontos. A Gênese é a formação, os milagres, as predições, as suas consequências e aplicações. Nós vamos ver que dentro dessa obra, Kardec citou todas as obras anteriores. Então, na realidade, o que Kardec faz nessa obra é uma análise crítica, baseada nos conhecimentos da ciência e na leitura dos trechos evangélicos. E muitos dos assuntos que ele apresenta são teorias hipotéticas e pede que sejam consideradas como opiniões pessoais até que sejam confirmadas ou contraditadas. No capítulo, na parte que diz respeito à Gênese, nós vamos encontrar 12 capítulos. Na parte que diz respeito aos milagres, nós encontraremos 3 capítulos. E na parte que diz respeito às predições, também vamos encontrar 3 capítulos. Na primeira parte, no primeiro capítulo, Kardec já nos dá os caracteres da revelação espírita, fazendo inúmeras perguntas, as quais nós vamos apresentá-las com as respostas devidas a cada uma. Primeira pergunta que tem lá no primeiro capítulo. Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Sim. Por quê? Porque revelar é dar a conhecer uma coisa desconhecida. Existe a coisa, mas nós não a conhecemos. Então, o que a doutrina fez, na realidade, na pessoa de Allan Kardec, foi desvendar, tirar esse véu para que nós pudéssemos conhecer. É ensinar a alguém aquilo que não se sabe. Então, ele fala para a gente, esclarece quem somos, a doutrina, de onde viemos e para onde vamos. Qual o caráter da revelação espírita? Tem duplo caráter. Participa, ao mesmo tempo, da revelação divina. Os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus. Naquela aula que nós trabalhamos Allan Kardec, nós vimos um slide no qual nós observamos os pássaros trazendo todas as informações de diversos locais. Não sei se vocês lembram desse slide. E também da revelação científica. Por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, ninguém está dispensado do trabalho da observação e da pesquisa. Autenticidade e autoridade. Em que se funda? Na universalidade do ensino. O que Kardec fez? Vocês se lembram? Ele comparou, observou e compilou todas as informações que vieram de diversos locais, então universalizando esses ensinamentos. A quem e de que maneira foi ela feita? Como nós acabamos de ver nos slides anteriores, a doutrina espírita ela é coletiva, no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a pessoa alguma. Foram os espíritos enviados de Deus que a trouxeram. E se dirige a um grande número de aflitos, dizendo para todos nós de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. É absoluta ou suscetível de modificações? Absoluta ela não é, porque ela participa de 2
momentos, que é a revelação divina e a revelação, quem se lembra? Científica. A revelação científica, a partir do momento que há uma verdade nova, a doutrina espírita com certeza a aceitará. Qual a utilidade da moral que pregam? O ensino dos espíritos acrescenta à moral do Cristo. O que o ensino dos espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos. Princípios que completam as noções vagas que ele, o Cristo, havia dado acerca da alma, do seu passado e de seu futuro. Quais as verdades novas que eles nos trazem? Nenhuma. Por quê? Estava escondido, tudo está na natureza, é lei de Deus. Então, o que o Espiritismo veio fazer? O Espiritismo, dando-nos a conhecer um mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem o suspeitarmos, veio encher o vácuo, levantar os ânimos abatidos e imprimir a todas as coisas uma razão de ser. Vamos pensar nessa figura. O relógio. Kardec faz uma comparação muito interessante a esse respeito. A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. Eu preciso ver o relojoeiro para ter certeza que ele foi construído por alguém? Até aí, estamos de comum acordo, correto? O processo, a engenhosidade do mecanismo lhe atesta a inteligência, sim ou não? Correto? Então, todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Até aí eu acredito que nós estamos de comum acordo. O que seria desse pêndulo se uma inteligência não houvesse combinado, calculado, distribuído o emprego daquela força para fazê-la andar com precisão? Haveria relógio? Não, né, gente? Portanto, reconhece a presença do homem pelas suas obras. E Deus? O que nós fizemos, ou quais foram as informações que nós obtínhamos, que fazíamos com que nós tornássemos Deus um homem? A religião, muito especial, ela nos colaborou, de certa forma, para que nós tivéssemos esse pensamento. Mas, com o advento da doutrina espírita, isso se desfaz. Já ouvimos várias vezes os nossos companheiros aqui falar que Deus não é um homem. E temos algumas contribuições. Vitor Hugo: o ser divino escapa a toda denominação e a qualquer medida. E se lhe chamamos Deus, é por falta de um nome maior. E Leon Denis: o conhecimento da verdade sobre Deus, sobre o mundo e a vida, é o que há de mais essencial, de mais necessário. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Deus não se mostra, mas se revela também pelas suas obras. Nessa primeira parte, vamos também encontrar novamente o assunto bem e o mal. Vamos, então, fortalecer essa ideia. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Aonde as leis divinas estão escritas? A lei divina está escrita na consciência e gravada no coração do homem. Isso quer dizer que ninguém pode, em sã consciência, dizer que não conhece as leis de Deus, porque ela está em nós. E à medida que nós formos nos adiantando em conhecimento, nós vamos
penetrando nos mistérios da criação e vamos retificando as ideias errôneas que nós tínhamos a respeito da origem das coisas. Mas como isso acontece? Através da ciência. A ciência, então, ela vai nos fornecer a chave para resolver os problemas da criação. Por exemplo, a astronomia. Com a astronomia, nós vamos ter as portas abertas do espaço infinito. E com o poder do cálculo, nós vamos ter o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes. Tudo isso, quem nos trouxe foram os homens, né? Com a química, vamos ver as transformações da matéria. Com a mineralogia, ele vai nos mostrar os materiais que formam a superfície do globo. Com a geologia, vamos ler nas camadas terrestres a formação gradual desse mesmo globo. Com a botânica, com a zoologia, a paleontologia e a antropologia, nós vamos conhecer a filiação e a sucessão dos seres organizados. Também vamos encontrar o esboço geológico da Terra. Este conhecimento devemos a quem? Também à ciência. Sem as descobertas da geologia, como sem as da astronomia, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas da lenda. As revoluções do globo, elas podem acontecer de duas formas. Gerais são aquelas que marcam os períodos geológicos. Além das revoluções gerais, a Terra também experimentou grande número de perturbações locais que mudaram aspectos de certas regiões, que são as revoluções parciais que acontecem pelo fogo e pela água. E foi assim que surgiram ilhas no meio do oceano, enquanto outras desapareceram, que porções de continentes se separaram e formaram ilhas, que braços de mar secados ligaram ilhas e continentes. Fala também da gênese orgânica, a formação primária dos seres vivos. Então, Kardec penetra num monte de coisas nessa obra. Cada espécie foi aparecendo à proporção que o globo adquiria as condições necessárias à existência dela. Qual a diferença entre os seres orgânicos e inorgânicos? Nos corpos orgânicos, além do princípio inteligente, há um princípio especial, ainda indefinido para nós, que é o princípio vital. Mas o que é o princípio vital? É aquilo que nós também chamamos de fluido vital, fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o elemento de ligação entre o princípio inteligente e a matéria. É a força motriz dos corpos orgânicos, ou seja, dos vegetais, dos animais e de nós, homens. A geração espontânea. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem arrisca? A galinha? O que vocês acham? Mas se não tiver, mas a galinha tem que ter o ovo, gente. Como é que fica? É ou não é? Não é difícil? Mas Kardec considera que houve criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie animal e vegetal. No entanto, com relação aos seres orgânicos, sabe-se que esses seres orgânicos complexos não se produzem dessa maneira. Quem sabe como eles começaram? Quem arrisca? Tá difícil, tá? Quem conhece o segredo de todas as transformações?
a escala dos seres orgânicos. Então, o que está lá escrito? Entre o reino vegetal e o reino animal, nenhuma delimitação há nitidamente marcada. Eu não posso dizer que desse ponto para cá ou desse ponto para cá começou o ser humano. Então, não tem uma delimitação dentro desse processo tão complexo. Cada espécie não é mais do que uma transformação gradual da que lhe é imediatamente inferior. O homem corpóreo, a gênese orgânica, pertence à classe dos mamíferos. A sua composição é igual à de todos os animais. E é o resultado final de uma cadeia que se inicia no mineral e passa pelo vegetal, cujo objetivo é a evolução do princípio espiritual. Princípio espiritual. O princípio espiritual é um dos dois elementos gerais do universo. Ao lado do princípio material, Porém, ao contrário deste, não tem a sua origem no fluido cósmico universal. Daqui a pouco a gente fala desse fluido cósmico universal. Qual a origem do princípio espiritual? Olha lá. Deus não lhe outorgou esse conhecimento por estar fora do alcance da sua inteligência atual, né? Ou por não lhe ser útil presentemente essa revelação. Qual a sua destinação? Essa aí a gente conhece. É chegarmos à perfeição. É progredir até atingir a perfeição relativa, que é o fim que eles cumprem alcançar. É a condição de ser espírito puro, vulgarmente chamado anjo. Também fala da gênese mosaica. E Kardec coloca lá que o estudo desse conteúdo ele é importante, desde que não se perca de vista o sentido alegórico e, às vezes, poético de sua narrativa. Entramos agora na segunda parte, que é sobre os milagres. Quem acredita em milagres? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos ver. A acepção etimológica da palavra milagre. É uma coisa admirável, extraordinária, surpreendente, certo? No entender das massas, diz Kardec que é um fato extranatural. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza. Vamos prestar atenção nos conceitos que estão aí para depois a gente raciocinar juntos. Os caracteres dos milagres. Inexplicável. Não tem explicação. Sobrenatural. E excepcional. Considerava sobrenatural tudo aquilo cuja causa não se conhecia. Então, o que a ciência fez? Tirou ele do rol das ciências. Tirou os milagres do rol da ciência. Jogou para o campo do maravilhoso. Mas, com o advento da doutrina espírita, ele encontrou uma barreira. Por quê? Porque o espiritismo faz com que ele volte ao rol dos efeitos naturais. Porque tudo está dentro das leis de Deus, que são as leis naturais. Lembram lá na terceira parte do Livro dos Espíritos? Leis divinas, leis naturais, leis de Deus. Né? Tudo é a mesma coisa. Então, vamos entender. Então, citar agora com o Espiritismo, esse assunto. Então, o Espiritismo faz milagre. O que vocês acham? Sim ou não? Olha, gente, que bom. Não. O Espiritismo, na realidade, ele vem revelar novas leis e explicar esse processo dos milagres, tão trabalhado
pelas religiões. Leis que regem o princípio espiritual, como o corpo está as que regem o princípio material. Então, Deus faz milagre. Sim ou não? Deus não faz milagre? Não faz. Por quê, gente? A gente fala tanto porque não há necessidade de derrogar as suas leis. Já pensou se toda hora Deus estivesse modificando as suas leis? Ia ser complicado, ia ou não ia? Então, nós temos que lembrar, Deus é eterno, as suas leis são eternas. Deus é imutável, as suas leis são imutáveis. Então, tudo isso faz parte dessas questões que estão sendo explicadas pela doutrina espírita. Com relação ao fluido cósmico universal, que nós já citamos na transparência anterior, no slide, né? Matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, essa mesa é uma variação desse fluido, o nosso corpo físico é uma variação desse fluido. Pode se apresentar sob dois estados distintos: eterização ou imponderabilidade, materialização ou de ponderabilidade. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Materialização ou de ponderabilidade dá lugar aos fenômenos do mundo visível. É o que eu falei. Tudo que a gente vê, tudo que a gente consegue detectar, são chamados fenômenos materiais, que são da alçada da ciência terrena. Eterização ou de imponderabilidade dá lugar aos fenômenos espirituais ou psíquicos, porque refere-se à existência dos espíritos. Quem fala da existência dos espíritos é a doutrina espírita ou o espiritismo. Os fluidos espirituais são a atmosfera do mundo espiritual, o meio de onde os espíritos tiram a matéria que operam para produzirem os fenômenos espirituais. Começa por aqui o processo de entendimento dos milagres, das curas, de levantar paralítico, de curar os cegos. A gente vai ver mais na frente. De que modo se dá a ação dos espíritos sobre os fluidos? Então, eles agem com o pensamento e a vontade. Então, o pensamento e a vontade são para os espíritos, assim como as mãos são para nós. Então, eles pensam, têm vontade, a coisa está se processando. Criações fluídicas. Mãe Zefirina é a mentora da nossa casa e ela traz muitas coisas a respeito das criações fluídicas. E eu trouxe algumas ideias para a gente trabalhá-la na noite de hoje. Cada qual traz em si um grande poder, o poder de suas forças magnéticas. Vamos prestando atenção. As forças magnéticas são a instrumentação que leva os seus pensamentos e sentimentos até o próximo. Então, quando eu penso, eu já estou emitindo essa força magnética que eu tenho. E ela pode ser qualificada, então ela tem cor, tem movimento e vibrações. E nós, com os nossos sentimentos, impregnamos essas forças magnéticas que nós temos. E mais, é por meio desse processo que todos nós estamos ligados uns aos outros, queiramos ou não. Estamos, assim, no emaranhado de relações. Os milagres no Evangelho. Temos vários. E nesse capítulo, nessa parte dos milagres,
Kardec cita inúmeros milagres. Nós vamos trazer alguns para a gente pensar juntos. Quem se lembra desse evento, dessa cura que foi realizada pelas forças irradiativas do Mestre Jesus, de irradiação do Mestre? Quem se lembra? Quem se lembra, levanta a mão. Era a mulher que sofria uma hemorragia há muitos anos, né? O que ela gastou uma fortuna para poder, com os médicos, para poder obter a cura, mas não obteve. Ficou sabendo de Jesus, dos feitos que Jesus realizava, e ela acreditou que em tocando as vestes de Jesus, ela ficaria curada. É a irradiação fluídica. Jesus não fez absolutamente nada. Ela tocou nas vestes de Jesus. O fluido, a irradiação magnética de Jesus, quando ela quis obter a cura, aí vamos prestando atenção. Para o processo da cura, tem vários passos. O fluido foi atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra, pela fé do doente. Mas, lembram dessa passagem? Que Jesus foi lá, cuspiu na terra, fez aquela laminha, colocou no olho do cego, pediu para que ele fosse lavar lá no lago, lá no poço. Ele voltou, mas não tinha ainda, não estava enxergando bem. E Jesus, então, impõe as mãos. 2 processos. Isso quer dizer o quê? Que a cura, nesse momento, ela não foi instantânea, porém gradual e consequente a uma ação prolongada e reiterada. Então, muitos dos casos das nossas doenças precisam de vários tratamentos para que a gente possa obter a cura. Também temos essa outra passagem do paralítico. O que Jesus fez? Deu uma ordem para ele. Quem se lembra qual foi a ordem? Um comando verbal. Levanta, pega a sua cama e anda. Ela não foi? Então, o que acontece? A explicação. A enfermidade daquele homem era uma expiação do mal que ele praticara. E a fé que agora possui, ele elidiu a causa da tua enfermidade. Como entender a ação dos fluidos? Então, vamos prestar atenção. Se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Depende das intenções daquele que deseja realizar a cura, homem ou espírito. Depende da energia da vontade. Quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará. Isso da parte daquele que está fazendo emissão. E da parte daquele que está recebendo? Tem que abrir para receber o benefício. Confiar, ter fé. Todas as passagens que nós vamos ver de Jesus nesse aspecto, ele fala assim, a tua fé te curou. Então, o doente, ele tem que desenvolver dentro de si algo para ser beneficiado. As curas, então, elas acontecem através dos processos de magnetismo. O magnetismo é a ação recíproca de 2 seres vivos por meio de um agente especial chamado fluido magnético. E essa ação pode produzir-se de várias maneiras.
pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário. É o que nós chamamos de magnetismo espiritual. Pelo próprio fluido do magnetizador, magnetismo humano. Pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetismo, ou sobre o magnetizador. É o magnetismo humano espiritual. Entramos na última parte que fala sobre a teoria da presciência, ou das predições. Como é possível o conhecimento do futuro? Tem explicação. As pessoas dotadas da faculdade de prever veem os acontecimentos como que desenhados num quadro. Nada, pois, tem de sobrenatural o dom da predição. Ele se funda nas propriedades da alma e nas relações do mundo visível com o mundo invisível. Então, veja como isso acontece. Aí tem o profeta e o homem está pensando nas imagens para o futuro. Os espíritos também têm essa capacidade. Aí o profeta capta estas imagens e vê os pensamentos que constroem o futuro e faz as suas predições. Mas qual a causa dos erros das previsões? Nós somos dotados, os espíritos são dotados de um livre-arbítrio. Então o homem pode acelerar o acontecimento através do pensamento, pode retardar o acontecimento e pode também evitar que ele se conclua. Houveram várias predições no Evangelho. E aí nós temos algumas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Minhas palavras não passarão. Quando da anunciação do Consolador. Inúmeras. Se nós formos buscar, vamos encontrar inúmeras predições dentro do Evangelho. Também nessa parte, nessa última parte, nós vamos encontrar que os tempos estão chegados. Todos nós já ouvimos falar que haverá uma transformação, certo? A humanidade ela vai se transformar. O nosso globo vai ter que passar pelo processo da lei do progresso, é lei de Deus, e a gente já viu isso. Fisicamente, nós vamos transformar os elementos que compõem o nosso planeta. E moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados. Assim sendo, quando a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados tempos marcados por Deus. De que forma pode-se operar a marcha progressiva da humanidade? De duas maneiras. Uma gradual, lentamente e imperceptível a uma geração, através de melhoras nos costumes, nas leis e nos usos. Como exemplo, nós temos aí o Estatuto do Velho, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Maria da Penha, que vem ajustando essas coisas para aproximar um pouquinho mais das leis de Deus. Mas também nós temos os processos por movimentos bruscos, que em alguns anos provocam transformações que normalmente levariam séculos para se realizar. Terremotos, tsunamis, maremotos e outras coisas. Como o Espiritismo pode contribuir para o processo de transformação por que passa a Terra? Kardec fala que a transformação que ora se opera no planeta não é de natureza material, mas sim moral. Com o Espiritismo, o homem já não caminha às cegas. Nós sabemos de onde viemos, para onde vamos e por que nós estamos aqui na Terra. Com isso, nós temos
condições de reduzir as nossas paixões inferiores, de reduzir o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Também, com essas informações, os nossos preconceitos sociais e raciais, eles caem, e também as crenças antagônicas. Portanto, o progresso moral unirá os homens numa única crença. Qual é essa crença? Também já falamos aqui. É a prática das leis de Deus. A geração nova. Como se processará a transformação da geração atual da Terra? Uma parte dos espíritos, também já ouvimos isso aqui, que encarnavam na Terra e não mais tornarão a encarnar. Quem fica e quem sai? Quem fica? Os que se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. E quem sai? Aqueles que praticam o mal pelo mal e que o sentimento do bem não atinge. E para encerrar, a transformação se dará pela educação. Não é pela instrução, é a renovação de cada um de nós, que é a arte de formar homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar os do vício. Vamos começar, né? Chegou aqui uma pergunta da Monize. Monize está aqui sentada aqui na frente. Frente não, né? Nas cadeiras do meio. Considerando que os animais também passam pelo processo evolutivo, assim como os seres humanos, o consumo de sua carne, dos animais, né? Seria uma transgressão às leis divinas? Quer comentar, Monize? Não? A gente pode refletir sobre algumas ideias que os espíritos têm nos passado na literatura espírita, e cada um vai tirar suas próprias conclusões, né? Uma das ideias é que nós vivemos no mundo material e precisamos muitas vezes de se utilizar da carne, né, para a nossa sobrevivência, apesar de que hoje a ciência já está trazendo novas informações de novos recursos proteicos que podem substituir a proteína da carne, né? Como soja e outros elementos. Existem, então, fatores também que nós temos que observar. Questão de economia, questão de acesso das pessoas a esses outros recursos, etc., que são respeitados por sermos seres ainda tão materiais, vivendo em mundos materiais. As necessidades de cada um, do organismo de cada um, nem todo mundo se adapta a outros recursos proteicos, já outros já sentem a necessidade da carne, etc. Tudo isso é respeitado pelos espíritos, né? André Luiz também nos traz a informação na sua literatura que com o tempo, com a nossa evolução moral, espiritual, consequentemente até os nossos corpos vão adquirindo outras necessidades, né? E a tendência nossa é de chegar a um ponto que os animais serão respeitados. Ele fala que o estábulo será respeitado como um lar. E que os animais serão considerados como nossos companheiros de evolução. Existe uma grande tendência no mundo de se diminuir carne, né? Inclusive a carne vermelha pela própria ciência.
que devemos consumir no máximo 2 vezes por semana. A ciência tem pesquisado também essas questões. Então, a tendência nossa, com a evolução da ciência, com a evolução do nosso planeta, com a nossa evolução, é nós irmos realizando a mudança de hábitos, de necessidades, né? Passando gradualmente para uma alimentação mais natural, como existem, mais vegetariana, utilizando outros recursos. E isso faz parte da lei, vamos assim dizer, das mudanças naturais dentro da nossa evolução. Não quer dizer que comer carne está errado ou seja contrário às leis divinas. Chico Xavier, naquele livro Pinga Fogo, também foi feita uma pergunta para ele com relação a isso. E ele comenta isso que eu acabei até de colocar para vocês. O respeito às necessidades das pessoas diante de um mundo material como o nosso. Importante também pensar dentro desse contexto, que a Rosiméria acabou de falar e muito bem explicou, que os animais são os nossos irmãos em fase de evolução. No mundo espiritual, André Luiz muito bem comenta, citando inclusive em Nosso Lar, o próximo curso que vocês farão, que os animais lá são os auxiliares dos homens. A relação dos espíritos com os animais é uma relação, não é, de necessidade, de apoio e de respeito. Isso também nós temos que ter. O fato da pessoa comer ou não comer carne, isso não o torna melhor ou pior. Não é isso. É evidente que nesta relação nós precisamos avaliar até que ponto, não é, eu tenho efetivamente essa necessidade. Se o meu organismo está em condições e se eu estou predisposto a deixar, por exemplo, de comer carne. Eu me recordo, há uns 21, 26 anos, 27 anos atrás, mais ou menos, eu estava almoçando e tinha uma senhora aqui da fraternidade que passava a nossa roupa. Ela até já desencarnou. E aí, não é, ela na área de serviço, eu estava na cozinha, almoçando, ela virou para mim e falou assim: nossa, seu Edilson, eu tenho uma vontade de não comer carne, tenho um desejo tão grande de não comer carne. Eu falei: olha, dona fulana, é muito simples, é só não comer. Aí ela virou e falou assim: ah, mas quando eu olho, me dá uma vontade. Eu falei: então coma. Então coma. Claro, então o processo é natural, ninguém precisa ser constrangido a deixar. Agora, é evidente, se houver condições, reduzir a ingestão da carne, nós vamos estar contribuindo também com a redução da matança dos animais. Com a nossa saúde, evidentemente. Então são coisas que cada um tem que pensar. Ninguém é coagido, é constrangido a deixar de comer carne. E não é o fato, como eu disse, de comer ou não comer, que vai tornar alguém melhor do que o outro. Tá bom, meus irmãos? Então, cada um pense, cada um avalie, cada um estude e tome a sua decisão. Leonora? Não te enxerguei, minha querida. Ah, tá ali, desculpa. Poderiam nos falar mais sobre o fluido cósmico? Quer comentar alguma coisa, Leonora? O fluido cósmico, que nós já comentamos desde o Livro dos Espíritos, em A Gênese, na parte dos fluidos, mais especificamente, como a Nara apresentou, Allan Kardec define-o como a matéria elementar primitiva. O que Kardec está querendo dizer com isso? Que o fluido cósmico é o elemento do qual todos os corpos, toda a matéria, todos os elementos que nós conhecemos se formam a partir dele. O nosso corpo físico, ele é uma transformação do fluido cósmico universal. A matéria,
que nós trabalhamos, ela é uma transformação do fluido cósmico universal. Todos os elementos são, portanto, provenientes do fluido cósmico universal. E cada globo, de acordo com o seu grau evolutivo, de acordo com o grau evolutivo dos seus habitantes, ele possui um fluido cósmico característico daquele mundo. A Terra, portanto, tem um fluido que é caracterizado pela natureza dos habitantes que aqui vivem. Um outro mundo mais evoluído terá o fluido cósmico, que é a mesma matéria elementar primitiva para todo o universo, mas recebendo as características do local aonde ele se encontra. Portanto, quando se fala em fluido cósmico, é pensar na matéria elementar. Tudo na natureza, tudo no universo se forma a partir das suas transformações, transformando-se num processo de ponderabilidade, como a Nara muito bem colocou, ou num processo de imponderabilidade, que é aquele estado ainda que nós não conseguimos pegar, mas que é uma transformação, um estado fluídico, também é um processo de transformação do fluido cósmico universal. Fazendo apenas um destaque com relação à apresentação da Nara, ficou claro que o princípio espiritual é o único que não é formado pelo fluido cósmico universal. Porque, como Edilson falou, as modificações do fluido cósmico universal são infinitas. Né? Vão desde a mais grosseira, como essa mesa, essa cadeira, nosso corpo, que são modificações do fluido universal, até aquelas formações mais etéreas, em mundos superiores e tudo mais. Mas vamos lembrar, há 3 elementos essenciais, não é, no universo: Deus, Espírito e matéria, lembram? Então, são 3 elementos diferenciados. Deus não é Espírito, Deus não é matéria. Deus é Deus, é o maior enigma para nós. É a inteligência universal, etc. Como nós vamos ver mais na frente, refletirmos mais na frente sobre essa questão. Mas tudo o que é matéria, como Edilson falou, vem do fluido universal. E o espírito não. O princípio espiritual, nós já vimos a evolução dele através dos diferentes reinos da natureza. Evolução. Mas uma criação divina, esse germen da vida, que foi inclusive espalhado no nosso planeta Terra, na nossa crosta terrestre, quando já estava em condições melhores, não é? E foram se desenvolvendo. Esses princípios foram se desenvolvendo através dos vários reinos da natureza. Então, o princípio espiritual é outra coisa. Não tem nada a ver com a transformação do fluido cósmico universal. Tá? Para a gente separar bem as coisas. É que às vezes as pessoas ficam assim um pouco confusas, porque, olha, mas quando eu estudei, me falaram que os corpos se formavam de átomos, de moléculas, não é assim? Eles iam se juntando, a condensação deles se formavam os corpos, e o que são eles? Uma transformação do fluido cósmico universal. Tudo que nós conhecemos é uma transformação do fluido cósmico universal. Seu Inácio? Atrás. Como Jesus curou o cego? Qual a finalidade da lama feita pela saliva e pela terra, com a terra, né? Na utilização. Quer comentar, seu Inácio? Não? Olha só. Jesus tinha o conhecimento pleno de todas as ciências. Espírito puro. Conhecimento de todas as coisas. Quando ele
com a sua saliva, amoleceu aquela terra, é porque ele sabia que as propriedades que continham na sua saliva, imagina, um espírito puro, que a pessoa tocou na veste, retirou a energia dele, se curou instantaneamente. Imagina. Agora imagina as propriedades contidas na saliva, vamos assim dizer, né? No seu corpo. Então, com certeza, a utilização da saliva na lama foi para quê? Ou para aquela lama fixar determinadas propriedades, qualidades curativas e realizar a cura naquele espírito. Cada problema, cada situação física, Jesus utilizava um recurso magnético, como nós vimos, relativo àquela necessidade. E o problema dele era meio grave, vamos assim dizer, porque ele fez aquela massinha, foi para fixar, vamos assim dizer, as propriedades medicinais ali no órgão, no olho, né, daquela criatura, mas depois teve que fazer a imposição da mão. Mandou que ele se lavasse, olha o processo de cura, como foi interessante. Mandou que ele fosse lá, já tinha fixado os medicamentos necessários ali, curadores, as propriedades curadoras da saliva do mestre, e mandou que ele fosse lavar. E depois fez o quê? Imposição das mãos para poder realizar a cura total. Então, não foi algo desnecessário. Se ele fez, é porque havia ali uma necessidade da união daqueles elementos para provocar a fixação da cura, né, naquele órgão. Vitor, meu querido, você me desculpe, mas eu não entendi. Leva lá, Tamires, o microfone para o Vitor fazer a pergunta, por favor. Por escrito. A letra deu para entender, Nara? A letra deu, mas tá. eu não entendi a pergunta, tá. desculpa. A respeito da mediunidade de ver o futuro, ela, de alguma forma, ela atesta a teoria da relatividade de Einstein? De que o futuro já está meio que predescrito? Não, são duas coisas que nós não podemos aí estabelecer uma relação. Tá? A questão da relatividade é uma coisa. A questão da teoria da presciência, que foi essa que a Nara comentou, que é a possibilidade que o espírito tem, tá, de ver o futuro, esta predisposição, não é, que o profeta ou o médium, não é, porque o profeta nada mais é do que um médium, ele possui, é de verificar o quê? Os quadros mentais que são formados pelos homens. Cada um de nós pensa. Nós pensamos, por exemplo, eu penso o que eu vou fazer no final do ano. Eu penso nos meus projetos para o próximo ano. Eu e a Nara pensamos nos projetos para a nossa vida, para a nossa família, para o próximo ano, para o próximo ano, para o próximo ano. Então, são criações mentais. Tudo o que nós pensamos, criamos, e essas criações têm vida, têm duração. Então, o que é que o espírito, né, o profeta ou médium faz? Ele consegue sair do estado material que ele está e penetrar nessas faixas, aonde ele verifica, como a Nara muito bem colocou, como se fosse um quadro desenhado. O pensamento que são refletido pelas pessoas e pelos próprios espíritos. Então, por exemplo, ele entra dentro de uma faixa e ele vê os pensamentos, por exemplo,
da transformação, as pessoas que vibram, que querem a mudança, o progresso do mundo, e veem também aquelas pessoas que alimentam os pensamentos de ódio tal, e vê, por exemplo, destruições, guerras e tudo mais. Ele traz essas ideias como se fosse um quadro, e aí ele vai e apresenta aquelas ideias, que ele pegou de quê? Das criações das pessoas. O que acontece? Essas criações, esses pensamentos, essas ideias, elas nem sempre acontecem. Ou, quando acontecem, nem sempre acontecem no período que foi planejado ou que foi programado. Alguém fala, ó, vai acontecer tal coisa no dia tal, e aquela coisa não acontece. Aí o sujeito fala assim, olha, o sujeito errou, porque ele fez uma previsão e aquela previsão não aconteceu. Por que aquela previsão não aconteceu? Ele pode ter visto aquilo realmente? Pode. Só que as previsões são os pensamentos dos homens e dos espíritos. Tanto os homens como os espíritos mudam os seus pensamentos, os seus projetos. Por exemplo, eu imagino, final do ano eu vou fazer uma viagem, planejei. Aí vou olhar as passagens de avião, estão muito caras, eu falo, já não vou viajar mais. Mudei meu plano. Se eu mudei o meu plano, aquilo que eu havia planejado, ele não acontecerá, e é assim. Portanto, os acontecimentos que são previstos pelos homens e pelos espíritos, eles podem ser acelerados, podem ser retardados, ou podem não acontecer. Podem ser modificados, mas aí não tem uma relação com a lei da relatividade, tá? Aí nós não temos, é uma outra coisa, que está entrando dentro do campo aí da matéria, da energia, que não entra dentro desse campo, que é o campo das criações mentais. Tá bom? Raimundo, se viemos evoluindo a partir do reino mineral e subsequentes reinos vegetal e animal, já temos o sentido para entender em que momento da vida ocorre o sopro divino, ou seja, quando é que um ser do reino animal recebe o princípio inteligente? Esse animal faz parte desse orbe ou de outros planetas mais evoluídos que o nosso? Quer comentar, Raimundo? Quando esse princípio espiritual sai do reino animal para o reino hominal, isso é considerado o elo perdido pela própria ciência. Ninguém sabe em que momento esse espírito, esse princípio espiritual se transformou no reino hominal. Saiu do reino animal para o reino hominal. É o elo perdido da ciência. Eles pesquisam isso até hoje. Chegam até o macaco, compara o cérebro do macaco, mas não conseguem ir além. O que vem se explicando dentro da literatura espírita, e Rusteng, nos seus 4 evangelhos, explica essa questão, é que essa fase do reino animal para o reino hominal, essa evolução do espírito se deu no plano espiritual. Por isso é que não se consegue encaixar, é considerado como se fosse um elo perdido. Quando esse princípio espiritual já estava nessa fase de passar para o reino nominal, esse princípio foi levado para o mundo espiritual. E lá, em milhões de anos, ele foi trabalhado para reencarnar já na condição de um ser humano. Então, nós não sabemos realmente detalhes desse processo, a não ser com Rusteng, que vem nos explicar essa questão que se deu, na verdade, essa preparação, essa mudança no plano espiritual, ou como ele fala, nos mundos ad hocs.
O espírito áureo, na obra Universo e Vida, que já foi comentado aqui por diversas vezes, ele desenvolve essa linha de raciocínio, fundamentado inclusive na obra dos 4 evangelhos de Rustem, mais especialmente no primeiro volume, em que Rustem desenvolve a ideia da evolução do princípio espiritual pelo reino mineral, pelo reino animal, pelo reino vegetal, pelo reino animal. E Áureo comenta essa ideia justamente que a Rosemary terminou, que chegando no mundo, no estágio animal, os espíritos adquirindo a condição desta mudança, eles são levados a mundos ad hoc. E lá permanecem milhões de anos sendo trabalhados por espíritos que Áureo denomina como parteiros de consciência. Esses parteiros trabalham, então, nesses princípios espirituais que irão absorver e receber a consciência para a entrada no mundo hominal. Como isso se dá? O que eles recebem? Quais são as orientações? Nós não sabemos. Isso está no princípio das coisas. Esta ideia que Áureo nos trouxe já é uma grande revelação para nós que não conhecíamos nada a esse respeito. Então sabemos que eles passam por mundos espirituais que nós não conhecemos, e esses mundos eles têm esta, vamos assim dizer, esta característica para desenvolvimento e preparação desses espíritos para a entrada deles no mundo hominal. Mas como isso se dá? Se ele traz a consciência, de que forma que isso acontece, nós não temos esta informação. Porque falta-nos ainda um sentido, isso está dentro do campo dos mistérios, que o homem ainda não tem condições de absorver, dado o seu grau de desenvolvimento ainda, que é muito pequeno. Um dia nós vamos entrar nesse conhecimento, mas por enquanto nós não temos essa ideia. César, lá atrás. Considerando a ação dos fluidos espirituais nos ditos milagres, não cabia a Jesus a desmistificação desses fatos para que não houvesse o seu mau uso pelas mais diversas religiões? Quer comentar, César? Step by step, como dizem os americanos, Cada coisa tem que vir ao seu tempo. É impossível fazer tudo ao mesmo tempo. O grau de desenvolvimento e conhecimento da humanidade, naquela época, Jesus não podia abrir o esclarecimento dessa forma. É como uma criança. Ela entra na escola, ela começa a ter os primeiros conhecimentos, ela começa a aprender a aritmética ali, aprendendo a somar, a subtrair, a multiplicar, a dividir. Ninguém começa a ensinar para uma criança, nas primeiras séries, por exemplo, o que é derivada, o que é integral, porque ele não vai conseguir entender, se ele não tem a base do conhecimento ainda fundamentado. Então, cada coisa a seu tempo. E Jesus respeitou justamente isso. Ele respeitou o desenvolvimento da humanidade, o desenvolvimento da consciência humana, sabendo que um dia o homem conseguiria e estaria em condições de penetrar essas ideias com mais clareza. Ele mostrou aos homens, através dos seus milagres, e ele deixou isso sempre claro, porque em momento nenhum ele disse: eu estou curando, eu estou fazendo milagre. Isso ele não falou para ninguém. A tua fé te curou. A tua fé te curou. E não só ele, os apóstolos também agiram assim. Pedro tem uma passagem belíssima, ele passando em frente ao templo, um mendigo lhe pediu ajuda, e ele não tendo nada, ele tinha fé. Então ele disse: dinheiro eu não tenho, o que eu tenho eu lhe dou. E aquele homem, dotado da capacidade e do desejo, ficou curado. Em momento nenhum dos apóstolos e nem o Mestre Jesus disse que estava curando as pessoas.
Mas ele deixava sempre claro que era a fé que fazia essa transformação. Agora, esse esclarecimento naquela época era impossível. Primeiro, os homens não conheciam os princípios do fluido, do magnetismo. O magnetismo é do século XIX. Nós temos lá com Mesmer, não é, o grande desenvolvimento destas ideias. Então, como explicar naquela época para aquele povo que aqueles princípios, não é, a possibilidade daquelas curas se dava a partir da transfusão fluídica e que o magnetismo era o elemento gerador desse processo? Era impossível. Então era necessário que esse tempo fosse dado, não é? Infelizmente, não é? Aí nós podemos, os homens acabam utilizando esses processos, como utilizaram uma série de outras informações do próprio Cristo para proveito próprio, não é? Desvirtuando muito dessas coisas, mas com o desenvolvimento do conhecimento do homem e da razão, as coisas vão se tornando mais claras, vai se desobscurecendo, não é? O dia, a noite, se tornando mais claros os elementos e o homem passa a compreender com mais facilidade. Então, o processo era um processo natural, que exigia o desenvolvimento intelectual da humanidade para uma melhor compreensão, da mesma forma que exigia o desenvolvimento científico da humanidade, o conhecimento de outros aspectos, para que essas explicações ficassem mais claras. Rosana, conforme nos foi colocado, o espírito executa suas ações pelo pensamento e pela vontade. Estas capacidades são desenvolvidas após o desencarne ou já a possuímos e utilizamos com menor capacidade enquanto encarnados? Quer comentar, Rosana? Você já próprio respondeu a pergunta, né? Nós também criamos no nosso nível. Quantos progressos, quantas descobertas da ciência gerando benefícios em todas as áreas, acontece através de quê? Das ideias dos homens, do desenvolvimento, da concretização das suas ideias, dos seus pensamentos, da sua inteligência, dos seus projetos. Da mesma forma acontece no plano espiritual. Os espíritos que desencarnam daqui, os arquitetos, os engenheiros, os médicos, os músicos, etc., vão continuar criando do lado de lá também. Porque o pensamento, a energia mental, ela é criadora. Ela é poderosa e atuante. E lá eles continuam a criar, não é? Como nós criamos aqui no nosso mundo material. A diferença é que aqui no nosso mundo material nós pensamos e nós temos que materializar a coisa. Lá os espíritos pensam e com o pensamento e com a vontade eles agregam os fluidos e fazem as transformações, que é um processo de materialização, só que nesse caso eles não necessitam utilizar as mãos, como nós utilizamos. Mas o processo é o mesmo. Aqui, para que nós possamos criar alguma coisa, é necessário utilizar o pensamento e a vontade, o desejo. E aí nós vamos e fazemos. Lá, eles, como atuam diretamente sobre os fluidos, o pensamento e a vontade têm uma força muito maior. E não há a necessidade do processo da manipulação da matéria materialmente, como nós fazemos aqui, não é? Eles querem fazer uma mesa, querem construir, vamos supor. Eles não vão pegar a madeira, serrar a madeira, não é? Aplanar a madeira, não. Eles vão pensar com o seu pensamento e com a sua vontade, vão criar aquela forma. É diferente. E aquela forma que eles criam, elas têm a duração que é também proporcional a cada espírito. Não é uma coisa, eles não vão criar aquilo de repente para toda a eternidade. Não é bem assim,
Tá? Então, cada espírito pode e realiza de acordo com o seu pensamento e com a sua vontade. E essa capacidade, ela tem também uma relação direta com o grau evolutivo do espírito. Alguns podem mais, alguns podem menos, de acordo com a sua evolução. Rogério, lá atrás. O que dizer das previsões de Nostradamus, que evoluíram há 300 anos ou mais após a sua morte? Quer comentar, Rogério? Não? É o que nós falamos a respeito das predições. É o que nós falamos, muita gente, depois de muito tempo aconteceu. Por que não aconteceu naquela data? Em função daqueles processos que nós falamos. Os processos ligados a Nostradamus, como de outros também, não é? Existiram outras pessoas, Nostradamus é o mais conhecido, não é? É o que mais se notabilizou, não é? Em função das suas predições, não é? Mas é o mesmo processo, não muda daquilo que nós falamos relativamente às predições, não é? O espírito que consegue prever alguma coisa, a gente pode fazer uma comparação simples para entender. Se tem alguém que está em cima de um local muito alto, e se ele olha para um horizonte muito extenso, ele consegue ver todos os fatos que estão naquele caminho. Alguém que está lá embaixo e que vai percorrer aquele processo, a visão dele fica limitado a um espaço muito pequeno. O espírito, ou o profeta, não é? A pessoa com a capacidade de ver o futuro é aquele que está lá em cima. Ele está enxergando aquilo naquele horizonte. E aí ele vê aquela pessoa que está lá embaixo, por exemplo, se ele vê lá na frente alguém que está armando uma cilada para ele, ele consegue ver, olha, aquela pessoa vai correr o risco. E ele prevê, olha, se ele continuar caminhando com essa velocidade, daqui tantas horas ele vai passar. Só que a pessoa pode se cansar no meio do caminho, se sentar, de repente ele fala, olha, eu vou escolher um outro caminho, aí muda, e aquela coisa não acontece, é assim. As previsões de Nostradamus, elas seguem a mesma linha, não é? Muitas delas, as pessoas, depois que aconteceram, não é, passam a analisar, e elas têm um simbolismo, tem esse aspecto também, elas têm um simbolismo que depois você tem que avaliar esse simbolismo para poder entender, porque elas não são claras. Então, esta possibilidade de ocorrer, de serem reais, essas aí, nós temos plena ciência de que isso é possível, não é? Como todos os fatos que foram narrados aqui relativamente a essas questões de predição. Aquelas previsões de futuro que estão dentro de uma programação espiritual, até essas também estão sujeitas a algumas mudanças. Só aquelas realmente que, por exemplo, a vinda do Cristo à Terra, que foi prevista essa vinda pelos vários profetas daquela época, e ela se concretizou, porque é uma programação realmente que iria acontecer de planos espirituais superiores e tudo mais, não é? Então, eles também tiveram essas previsões e elas realmente aconteceram. Agora, outras não acontecem ou são modificadas, daí os erros que são chamados das predições, né? Sâmila, lá. Os espíritos podem ler nossos pensamentos? Se sim, os inferiores também? Quer comentar, Sâmila? Olha, essa aí é uma sequência de perguntas, inclusive, que Allan Kardec fez aos espíritos em O Livro dos Espíritos. A primeira foi essa: os espíritos podem ver os nossos pensamentos? E os espíritos responderam, sim. Se fosse só isso, tudo bem. Aí eles falaram algo mais que deve chamar a nossa atenção. Até mesmo aqueles que nós queremos esconder de nós mesmos. Aquela coisa que a gente pensa e fala assim, nossa, ainda bem que só eu que estou pensando isso. Engano seu. Porque pode ter um espírito do seu lado
E esse espírito, dependendo da atração que ele tem àquela ideia, ele está vendo o seu pensamento. E a partir desta assimilação é que eles nos influenciam. Eles se aproximam de nós porque assimilam os nossos pensamentos. Os bons se aproximam quando sentem que estamos pensando no campo do bem, da fraternidade, pensamentos de amor, de caridade, tudo mais. Quando nós entramos na faixa dos pensamentos negativos, de ódio, de rancor, de inveja, de ciúme, etc, 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 de sexo, de desregramentos, de vícios de toda a natureza, atraímos para junto de nós espíritos que assimilam aqueles pensamentos, que compartilham aquelas ideias e que passam a nos influenciar. Esta possibilidade dos espíritos de assimilarem os nossos pensamentos é a maior causa das obsessões. As pessoas sofrem os processos da obsessão porque os espíritos são atraídos pelos seus pensamentos e passam então a conviver influenciando, alimentando aquelas ideias. E as pessoas nem sempre percebem isso. E ficam então, não é, vamos assim dizer, sendo joguetes dos espíritos que se satisfazem, não é, com esse tipo de combinação, de vida, de contato. Porque a pessoa simplesmente deixou de ter um controle daquilo que pensava, imaginando que ela estava sozinha. Nós não estamos sozinhos em momento nenhum. Lê do engano de alguém que pensa que está sozinho. Nós não estamos sozinhos nem no mundo. De repente a gente está num local distante, aparece alguém para nos ver e fala: olha, você fazendo isso aqui. E com relação aos espíritos, então, isso acontece mais ainda, porque eles estão ao nosso lado, eles convivem conosco, eles compartilham o nosso meio, a nossa vida, na nossa família, na sociedade, no nosso trabalho. Portanto, a melhor forma de evitarmos as influências perniciosas, negativas, que podem nos prejudicar, é mudando o teor dos nossos pensamentos. A prece é o instrumento mais útil que temos para vencer essas influenciações. Veio um pensamento negativo, Senhor, afasta esse pensamento da minha mente. Se for algum irmão que está tentando me influenciar, que ele seja amparado, que ele seja encaminhado pelos amigos espirituais, que ele seja acolhido, que ele seja orientado, e muda o teor do pensamento. Esse é o exercício que nós temos que fazer cotidianamente, porque, caso contrário, estaremos sempre à mercê dos espíritos e sofrendo a influência deles. Ainda com relação aos espíritos inferiores, existem várias graduações. Existem espíritos inferiores ligados ao mal, ao ódio, etc., que têm uma inteligência intelectual muito desenvolvida no campo da telepatia, etc., e que podem captar os nossos pensamentos com a mesma facilidade que os espíritos superiores captam o nosso pensamento. Desejam, se aproximam da gente e captam os nossos pensamentos, não é? Agora, existem, dentro desse grau de inferioridade, espíritos que são, vamos assim dizer, até mais ignorantes do que propriamente maus, né? Dentro da escala evolutiva, é infinita essas graduações, que eles não conseguem captar o nosso pensamento. Eles sentem as nossas vibrações, mas eles não conseguem ler os nossos pensamentos. É preciso que a gente expresse oralmente, com a fala, para eles poderem captar esses nossos pensamentos, apesar de sentirem as nossas vibrações. Então, isso é só apenas um comentário para a gente ver que existem infinitas, né, graduações, possibilidades. Nem todos os espíritos inferiores conseguem ler os nossos pensamentos.
Nós vamos ver na obra de André Luiz, isso que a Rosiméria acabou de falar, é muito bem descrito na obra de André Luiz. Quando um espírito ele não consegue captar, ele pode ser, por exemplo, utilizado por outros espíritos, inclusive, que captam e trazem para arregimentar um determinado processo, outros espíritos que passam a ser comandados por eles. Então a coisa é muito complexa, não é? Tem uma variedade muito grande, mas o mais importante de tudo é que nós tenhamos sempre em mente que temos que trabalhar um processo de profilaxia mental constantemente. Constantemente nós temos que viver, não é? Observando esses elementos. Vivemos num mundo em que as coisas surgem, não é? E muitas vezes somos envolvidos em determinadas circunstâncias. Temos que ter cuidado. Quando sentirmos que estamos entrando numa faixa negativa, vamos lembrar sempre, olha, vinculado a essas faixas, irmãos sofredores estão presentes. E se eu me envolver, eu posso sofrer em relação às influências deles. Então, o melhor procedimento é me afastar, vibrar em outra faixa para evitar esse tipo de dano. Não temos perguntas. Aproveitando só desse aspecto que nós estamos comentando, pois é, hoje você está privilegiado, o Gilson está aqui, Rosi. Ele está lá no curso. Isso, ele está trabalhando ali embaixo. Não está em casa folgado, não. Aqui não tem folga, não. Senão, não ganha bônus hora. André Luiz, não é, na obra Sexo e Destino, ele tem um caso muito peculiar de um senhor que ele tinha um problema de uma dependência do álcool. E num processo obsessivo pelo que ele estava passando, como é? Ele tinha o processo, a dependência. Os espíritos sabiam da dependência. Ele, chegando em casa, cita André Luiz, que André Luiz está acompanhando esse caso, estudando esse caso. Quando ele entra em casa, o que é que os espíritos que conhecem a fragilidade dele começam a fazer? Olha a garrafa. Olha o copo. Você não está com vontade de beber algo? Olha a garrafa. Aí ele se senta, conta André Luiz, para ler o jornal e os espíritos. Olha o copo. Olha a garrafa. E é assim que eles influenciam. Conhecendo as nossas deficiências, as nossas fragilidades, eles atuam diretamente. Tum, 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 tum. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Até o momento que aquela pessoa se vê envolvido magneticamente por aquelas ideias e não resiste. E se entrega ao processo. Então vejam que a coisa... E os espíritos não são bobos, não. As pessoas às vezes pensam, porque o espírito inferior ele é bobo. Não. Áureo, no livro Universo e Vida, ele faz um comentário que os espíritos, não é, do mal, os espíritos inferiores, não é, eles conseguem desenvolver mais ou menos essas palavras, não é? Equipamentos para atuar nesse campo inferior, mais avançados do que a nossa mais moderna ficção científica pode pensar. Os espíritos inferiores não são bobos. Eles desenvolvem, atuam, criam equipamentos, é evidente que a ação da justiça divina e dos bons espíritos atuam, mas eles não são bobos. A gente fica pensando, porque inferior é bobo, coisa nenhuma. Eles são ardilosos, espertos, se organizam para poder realizar aquilo que eles querem realizar. E nós, de nossa parte, temos que nos prevenir, temos que tomar cuidado. Por isso a importância do Evangelho, né, Rosi? Por isso que o Evangelho é a nossa necessidade. Porque é ele que vai transformar o nosso sentimento, os nossos corações, a nossa maneira de ver a vida, de pensar, de agir. Sem o Evangelho, nós estamos à mercê
E é ele o elemento que nos fortalecerá para a vida. E é por isso que nós não podemos deixá-lo de lado. Só complementando essas ideias que o Edilson trabalhou, existem aqueles espíritos que nos induzem ao vício, conhecendo as nossas fragilidades, porque eles se alimentam. Ainda desencarnaram com essas dificuldades, continuam trazendo a dependência no seu corpo perispiritual, no seu perispírito, e se aproximam dos encarnados para absorverem as vibrações, as emanações do álcool, do fumo, das drogas, ou até mesmo do sexo desregrado, etc. Não é? Porque ainda trazem essas necessidades, devido à sua materialidade ainda. E existem os espíritos inferiores que não são dependentes, não trazem essas necessidades, mas que induzem o outro a beber, o outro a fumar ou usar droga, porque sabe, conhece as suas dificuldades, as suas fragilidades, e estimulam naquele ponto porque quer que ele sofra, que ele acabe com a sua vida, e existem aí os comprometimentos do passado, ligações com o mal, etc. Então, existem essas duas questões, né, essas duas situações, como o Edilson lembrou, e nesse caso muito interessante, e infelizmente ele não conseguiu, né? Ele largou o jornal e foi beber, né? Cedeu à influência daquele espírito que estava ali do seu lado. Agradecemos as perguntas. Chegamos ao final da nossa reunião.